trabalhar a dicção, trabalhar a pronúncia, fazer inúmeros exercícios para poder fazer com que a sua voz, as palavras saiam limpas, nítidas quando você está fazendo o discurso, quando você está fazendo uma apresentação, é importantíssimo, é claro. Mas se nós não cuidarmos do instrumento que produz esses sons, não vai adiantar nada. Então eu preciso o quê? Cuidar da minha voz. Por quê? Porque ele é o meu maior instrumento. Porque é através da voz que eu vou persuadir as pessoas, que eu vou convencê-las, que eu vou vender alguma coisa, que eu vou apresentar um produto, uma ideia. Se eu quero vender alguma coisa, eu vou usar os meus argumentos. Mas os meus argumentos serão produzidos através do quê? Dos sons. Esses sons que eu estou falando são as palavras que eu usarei para convencer um cliente, para convencer alguém da minha ideia. E para que esse som seja produzido, eu vou usar o quê? A voz. Então, se ele é um instrumento, se ela, é um instrumento tão importante, a gente tem que cuidar. E como que eu cuido da minha voz? Como que a minha voz é produzida? Alguém sabe? Você já parou para pensar em como a voz é produzida? Como que nós, seres humanos, produzimos a voz? Da onde ela veio, exatamente? Eu sei que é aqui, ó, garganta, som. Mas vamos entender um pouquinho melhor esse processo, como que a voz é produzida? Então eu peguei aqui um infográfico para mostrar para vocês como funciona. Olha bem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, pela vibração, olha bem, das pregas ou cordas vocais, depois o ar sai dos pulmões, sobe pela traqueia. Passa pela laringe, vibra a mucosa, que recobre as cordas. Olha bem, então vamos entender isso, ó. Cavidade nasal tá aqui, ó, olha o desenho. Cavidade oral, olha a laringe aqui, ó. A laringe tá aqui, ó. As cordas vocais ficam bem aqui, ó, localizadas bem aqui. Olha nessa imagem aqui, ó. Dá pra ver, ó, as cordas vocais. Olha como que ela é. É estranho, né? Parece uma boquinha se você olhar. Ó, mas aqui são as cordas vocais. Quando eu estou respirando, olha na respiração, como ela está. Ela está aberta, ó, e vibrando na respiração. Parece que ela está vibrando. Já quando eu estou falando, olha que diferença. Ela está fechada. Ó, tá vendo? É diferente. É estranho, né? Mas é assim que se porta dentro, ó. As nossas cordas vocais ficam aqui. Nós temos a traqueia, nós temos os brônquios, o diafragma, a gente tem também, ó, faz parte aqui, ó. Porque para falar, a gente depende o quê? Da respiração, vibração, os pulmões também. E aí como funciona? O som é amplificado aqui, ó, nas cavidades da ressonância. Olha bem, ó. Ou seja, na garganta, na boca e no nariz. É aqui que o som é amplificado. E aí o aparelho fonador empresta as funções do sistema digestivo e respiratório que vão produzir o quê? O som. Então tem toda a relação quando a gente fala que a respiração tem a ver com a nossa fala. Ó, o ar dos pulmões sobe pela traqueia, ó. Ele sobe por aqui, ó, tá vendo? Sobe pela traqueia, recobre, ó, passa pela laringe, ó, subindo aqui, ó, passa pela laringe, vibra a mucosa, ó, que tá aqui, ó, e aqui estão as cordas vocais. Então, as cordas vocais vão vibrar, e quando ela vibrar, o som é emitido. Logo, as palavras saem. Olha que processo interessante. Você já parou para pensar? Então, quando as nossas cordas vocais estão aqui, ó, trabalhando a questão da respiração, ó. Olha bem, ó. As cordas vocais, respiração. Cordas vocais na fala. Você nota que há uma diferença entre o falar e o respirar. Por quê? É o soltar e fechar as cordas vocais para o som sair. Por isso que a gente tem que cuidar dela. Olha bem, ela está aqui no nosso corpo. Ela tem uma função importantíssima na hora de você se comunicar. Mas então uma pessoa que não fala, ela não tem cordas vocais? Na verdade, ela tem. Quando a gente usa o termo aquela pessoa é surdo-muda,
mudo, no caso, não é correto. O correto é você dizer que essa pessoa é deficiente auditivo. Por que deficiente auditivo? Porque ele não escuta, e aí para falar, a gente aprende a falar ouvindo primeiro. Eu escuto alguém falando e aí eu repito. Agora pensa, se a pessoa nunca ouviu nenhum som, como que ela vai reproduzir? As cordas vocais dessa pessoa, de um deficiente auditivo, estão perfeitas, em perfeito estado. A não ser que seja uma doença, alguma coisa nas cordas vocais ou algo do tipo, ela vai conseguir falar. Ela, em tese, falaria. O problema é que ela não fala porque ela nunca ouviu. E como que ela vai repetir um som que ela não conhece? Ela sabe que as cordas vocais vibram, ela sabe que sai barulhos, né? Mas ela não sabe que barulho é esse? Ela não sabe o que representa? Então, o deficiente auditivo, em tese, ele só não fala porque ele não ouve. Ele não tem problema nenhum com relação à voz ou cordas vocais. Tanto é que ele grita. Ele emite sons. Apenas não são sons inteligíveis. Não são sons que nós entendemos, mas eles emitem sons. A partir do momento que eles ouvem um pouquinho, eles já começam a pronunciar palavras, porque eles ouviram essa palavra, então eles conseguem repetir. Então, a voz é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa comunicação. E como que nós devemos cuidar dela? No primeiro momento, eu tenho que articular as palavras para falar, articular bem. Esse articular bem significa o seguinte: eu não posso falar muito rápido, correndo, atropelando as palavras, porque às vezes nesse atropelar as palavras, falar muito rápido, embola tudo, aí a minha voz, nossa, vai sofrendo com isso. Então, falar pausadamente é o melhor, mas o falar pausadamente não é falar quase que parando, não é isso. O que nós estamos falando é falar de uma maneira mais lenta, mais devagar. Sempre descansar a voz. Paro, respiro e descanso a minha voz. Ter uma postura adequada do corpo na hora que eu vou falar. Postura ereta enquanto eu falo. Se possível, falar em pé. Quando eu estou falando em pé, a minha respiração é melhor, então eu consigo pronunciar melhor as palavras, articular da melhor maneira. Por isso que as pessoas, quando vão se apresentar, seja falando ou até mesmo cantando, elas optam por estar em pé. Não que você não possa cantar sentado, ou que você não possa apresentar algo sentado. Você até pode fazê-lo. Mas quando você está em pé, parece que a projeção da sua voz ela é maior. Você alcança níveis mais altos do que quando você está sentado. Sem contar que em uma apresentação, você está falando para muitas pessoas. Então é importante que as pessoas te vejam. Então você tem que estar com uma postura ereta enquanto você está falando. Se você tiver alguma alergia, tem que evitar ambientes com poeira, com gás, cheiros muito fortes. Tudo isso prejudica a sua voz, porque você já tem alergia. É importante cuidar da sua voz. Então, se eu não cuido da minha voz, eu vou sofrer depois. O sono é importante, dormir adequadamente, ou seja, lembra? Repouso da voz. Isso inclui dormir. O corpo precisa estar repousado, mas a voz também, porque quando eu repouso o corpo, a voz também repousa. Ter uma alimentação adequada. Não sair comendo aí fora de hora, comer tudo errado. Isso também atrapalha a voz. A gente sabe disso. Realizar atividades que sejam desestressantes, anti-estresse. Aquelas atividades que vão te deixar mais calmo, mais tranquilo. Isso ajuda na sua voz também. Evitar gritar. Tem gente que fala o tempo inteiro gritando. Para que gritar? Não precisa.
fale num tom normal, de forma que as pessoas consigam entender. Se você não falar rápido demais, falar numa velocidade adequada, as pessoas vão compreender. Você não vai precisar gritar para ser ouvido. Gritar não vai resolver a questão. Se o problema é de dicção, você tem que aprender a articular as palavras de forma adequada. E não será gritando que o problema será resolvido. Falar muito tempo seguido, sem pausa, também não é bom para a voz. Ela começa a sofrer. Ela sofre muito. Ela é agredida. Nós temos aí vários casos, que você pode procurar aí, que você vai encontrar de artistas, de pessoas que se apresentam e que gradativamente tiveram problema na voz. Se você pegar a pessoa cantando 5, 10 anos antes e ela cantando agora, você vai perceber que teve uma perda vocal. Por que uma perda vocal? Porque muitas vezes ele não cuidou dessa questão. É muito comum, as pessoas não cuidam. Ah, é o meu instrumento, eu estou trabalhando e tá bom e tá tudo certo. Mas às vezes, se você tivesse feito atividades de postura, de imposição da voz, você teria cantado muito melhor, a pessoa teria cantado muito melhor, teria mantido a voz da mesma maneira que estava anteriormente. Então é normal. Vários fatores podem fazer com que a nossa voz mude. Por isso que nós devemos evitar e cuidar sempre dela. Temperaturas, essa mudança climática louca que acontece, né? Hora frio, hora calor, o tempo inteiro essa mudança, a gente tem que evitar. Por quê? Porque isso também pode prejudicar a sua voz. Pigarrear, sabe quando você fica fazendo aquele barulho? Ou tossindo muito. O tossir também pode atrapalhar a sua voz, pode prejudicar a sua voz. Nossa, mas tossir? Ah, mas e se eu estiver doente? A gente sabe que quando a pessoa está doente, ela vai tossir, é normal. Mas dentro do possível, evite ficar tossindo o tempo inteiro. Ou pigarreando. Isso não é legal. Isso faz uma alteração na sua voz. Bebidas alcoólicas, galerinha. Quem gosta aí de beber e beber bastante. Desde que tenha mais de 18, pelo amor de Deus, hein? Não vai beber antes da hora. Em excesso, nada é bom. E para a voz, então, pior ainda. A voz não se dá bem com bebidas alcoólicas. Então, se você bebe, e bebe muito, a voz vai mudar. Então, por isso que algumas vezes você assiste alguma apresentação de algum artista por aí, e aí você percebe que a voz dele está um pouquinho alterada. Por quê? Porque ele está consumindo bebida alcoólica. Então, às vezes, aquele copinho que ele está segurando lá não é água, né? É uma aguinha sim, mas é aquela aguinha que o passarinho não bebe, sabe? E isso faz o quê? Com que a voz dele mude. O timbre da voz se altera, a voz fica talvez um pouquinho mais lenta, mais maleável, não atinge as notas que são necessárias para se cantar. É comum acontecer isso. Por quê? É o excesso. Um pouquinho não vai alterar sua voz. Um pouquinho. Mas tudo que é em excesso tem consequência. Sprays. Sabe aqueles sprays que você fica o tempo inteiro colocando para parar de coçar a garganta? Pastilhas. Muito açúcar. Não é bom também. Anestésicos, né? Remédios, aquelas que você coloca, às vezes está com alguma coisa na boca, você coloca para parar, né? Remédios, não é bom. Gengibre, tem gente que mastiga gengibre, aí vai melhorar a voz. Tudo que é forte demais, pode agredir a sua voz. Então, evitar esse tipo de coisa. Evitar falar em ambientes ruidosos. Você está num shopping, você está em algum lugar e você está lá gritando para ser ouvido, porque é muita gente falando ao mesmo tempo e você não consegue ser ouvido. Então, evite esses lugares. E beba muita água. 1 a 2 litros de água por dia, o mínimo, para manter a sua voz hidratada. Manter a voz hidratada? Não, manter as cordas vocais, é óbvio, né? Que a gente está falando. Mas eu estou falando o quê? Que quanto mais água você beber, melhor vai ser o quê? A sua pronúncia, a sua fala, a sua voz não vai ser agredida.
Por quê? Porque você está se hidratando frequentemente. Então, sempre que você vai falar, que você vai se apresentar, tem o quê? Uma garrafinha de água ao lado, acabou aquela, pega outra. Se você vai a eventos, você percebe que as pessoas estão o tempo inteiro consumindo água. Por quê? Porque tem lógica. É para hidratar as cordas vocais. Porque eu preciso para poder falar, para poder me apresentar. Então, beber água sempre.